Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso querido canal, aonde aprendemos uns com os outros. Hoje, meus irmãos, eu vou passar uma lição do nosso Adeilson Sales, lembra? Aquele psicanalista, escritor, palestrante, não é? Que tem vários livros, faz conferências em escolas particulares, em universidades, empresas, um mestre, né, que está também a caminho do bem e trazendo suas lições. Então, do livro dele, Inimigo Oculto, eu vou passar uma lição com o nome de Mudanças. Mudanças, não é? Como o nosso capítulo do Evangelho está, ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo, quer dizer, as mudanças, né? As mudanças para o bem que temos que fazer em nossas vidas. Então, essa lição vai nos ajudar bastante. Chama-se Mudanças. Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Quem falou isso? Immanuel Kant. E agora as lições do nosso Adeilson. Toda mudança é um processo de alquimia emocional. Algumas mudanças são promovidas pelas nossas próprias ações, outras são arquitetadas pela vida a fim de que possamos sair do estado de letargia que muitas vezes alimentamos em nosso comportamento. A vida, em toda sua manifestação, é expressão certa de inumeráveis mudanças. Mesmo quando nos mantemos refratários às mudanças exigidas pela dinâmica da vida, as situações se modificam. O contexto se altera e o panorama se diversifica. A grande e necessária mudança se dá na intimidade da alma, pois, quando mudamos o nosso olhar, as situações se alteram. Ouvi certa vez a história de um rei que mudou a perspectiva do seu olhar e do seu entendimento, e com isso administrou sem sofrimento de maneira diferente para uma mesma situação. A história é essa e o autor é desconhecido. O rei e o sábio. Era uma vez um rei que morava num riquíssimo castelo. Um dia levantou-se apavorado. Havia tido um sonho terrível no qual teria perdido de uma só vez todos os dentes. Preocupado, ordenou: chame o meu melhor sábio. Em poucos minutos, lá estava o sábio diante do rei. Após contar-lhe o sonho terrível, ordenou-lhe: diga-me, sábio, o que significa meu sonho? O sábio pensou e, virando-se para o rei, disse-lhe: Majestade, vai acontecer uma desgraça na sua família. Uma doença terrível vai invadir o castelo e morrerá o mesmo número de parentes, tanto quanto for o número de dentes perdidos em seu sonho. O rei, furioso, ordenou ao seu comandante da guarda que amarrasse o sábio no toco e lhe desferisse 100 chibatadas diante de todos os súditos. Chame outro sábio, este é um idiota, ordenou aos gritos. Logo, logo, lá estava o outro sábio diante do rei. Contando-lhe todo o sonho terrível, ordenou-lhe: diga-me, sábio, o que significa esse sonho? O sábio pensou e, olhando nos olhos do rei, deu um sorriso largo e disse: Vossa Majestade é realmente um iluminado, um protegido de Deus. O número de dentes que sonhou perder será o mesmo número de familiares que morrerão vítimas de uma doença terrível. Mas, apesar de toda a desgraça do castelo, Vossa Alteza irá sobreviver são e salvo. O rei, feliz da vida, ordenou que lhe entregassem 100 moedas de ouro.
Quando este saía do palácio, um dos cortesãos lhe disse admirado: Não é possível, a interpretação que você fez foi a mesma que o seu colega havia feito. Não entendo porque ao primeiro ele puniu com 100 chibatadas e a você com 100 moedas de ouro. Lembra-te, meu amigo, respondeu o adivinho, que tudo depende da maneira de dizer. Um dos grandes desafios da humanidade é aprender a arte de comunicar-se. Da comunicação depende, muitas vezes, a felicidade ou a desgraça, a paz ou a guerra. Que a verdade deve ser dita em qualquer situação, isto não resta dúvida, mas a forma com que ela é comunicada é que tem provocado, em alguns casos, grandes problemas. A verdade pode ser comparada a uma pedra preciosa. Se a lançarmos no rosto de alguém, pode ferir, provocando dor e revolta. Mas se a envolvermos em delicada embalagem e a oferecermos com ternura, certamente será aceita com facilidade. A embalagem, neste caso, é a indulgência, o carinho, a compreensão e, acima de tudo, a vontade sincera de ajudar a pessoa a quem nos dirigimos. Ademais, será sábio de nossa parte se antes de dizer aos outros o que julgamos ser uma verdade, dizê-la a nós mesmos diante do espelho. E conforme seja a nossa reação, podemos seguir em frente ou deixar de lado o nosso intento. Importante mesmo é ter sempre em mente que o que fará diferença é a maneira de dizer as coisas. Agora, o Adeilson. Somos criaturas condicionadas a certos comportamentos e resistentes às mudanças, uns mais, outros menos. Necessitamos aprender a desconstruir muitos conceitos e ideias que nos fazem sofrer, que nos mantêm presos a territórios limitados. Uma mesma situação, retratada na história do rei e o sábio, pode ser contemplada sob diversos aspectos. Ocorre que nosso ativismo de sombra nos leva sempre a contemplar a pior perspectiva de qualquer situação. Embora seja sempre difícil mudar algumas coisas, é a mudança que nos propicia a alquimia da transformação interior, da renovação psíquica. Queiramos ou não, algumas pessoas serão levadas do nosso convívio, serão tiradas da nossa vida. Aceitemos ou não, a vida está se metamorfoseando diante dos nossos olhos e a partir de nós com o passar dos anos. São ciclos, períodos, cada qual com a sua leveza, com a sua magia e possibilidade de ser feliz. É imperativo que nos indaguemos, seja qual for a situação vivida. O que essa situação veio me dizer? Qual o novo jeito de olhar a vida? Que essa dor veio propor? Alguns cerram os olhos e o coração na revolta. Outros se entregam à depressão e à tristeza por não aceitar a sua limitação diante da grandeza da vida. Compreender essa realidade não é se abandonar, muito menos deixar de sonhar. Pelo contrário, é aprender que alguns processos não dependem apenas da nossa vontade, é permitir que a vida faça a parte dela. Mudanças são as reações da vida aos processos da alquimia promovida pelas nossas escolhas. É impossível ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Frase de Raul Seixas, né? E quem mantém a velha opinião sofrerá a varredura imposta pelo tempo, e essa é implacável. Vou repetir. É impossível ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Raul Seixas. E quem mantém a velha opinião
sofrerá a varredura imposta pelo tempo, e essa é implacável. Então, meus irmãos, fiquemos com essa lição maravilhosa, não é? Para o nosso entendimento. Talvez eu já tenha passado, porque eu já passei várias lições do Adeilson, mas o importante é que cada lição traz um novo significado. A cada vez que lemos, não é? Tocam o nosso coração, porque o bem é infinito, não é? E a lição é para o bem. Então, fiquemos na doce paz de Jesus. Até o nosso próximo encontro, não é? Fiquemos na doce paz, não esquecendo, quando formos nos deitar, as nossas orações, o nosso pensamento elevado ao nosso Pai Criador, não é? Para que possamos ter um novo dia e todos os outros dias que nosso Pai prepara para nós, muita paz, muito discernimento, muita compreensão em todas as lições que com certeza, não é, aparecerão para todos nós. O joinha no nosso canal e vamos prosseguir atrás da nossa autoiluminação. E assim é, até o nosso próximo encontro.